Esse é o canal Esquadrão CRF. Eu me chamo Tatal e juntamente com meus colegas de canal, queremos usar esse espaço para transmitir conteúdo de qualidade para você que curte o motociclismo off-road. E a sensação do momento é a Honda CRF 250F. Bom pessoal, agora chegou a hora da verdade. A gente vai pegar as peças do motor das duas motos e começar a ver as diferenças. Bom, vamos começar pelo cabeçote, que é um item muito importante no motor de qualquer motocicleta 4 tempos. A gente tem aqui o cabeçote da 230 e aqui o cabeçote da 250. A principal diferença vem da quantidade de válvulas. Você observa aqui que na 230, que é um projeto mais antigo, trabalha com duas válvulas apenas. Uma válvula de admissão, uma válvula de escapamento. Já a 250, ela vem com um projeto mais moderno, ela vem com 4 válvulas. 2 de admissão, 2 de escapamento. E o que isso muda? Isso muda tudo, porque a potência do motor está diretamente relacionada à capacidade que ele tem de aspirar a mistura combustível, ar combustível, e expelir os gases queimados da combustão. Quanto mais fácil essa mistura entrar e quanto mais fácil esses gases queimados forem expelidos, maior a chance que esse motor tem de dar mais potência. Aqui, na 230, eles foram compensando com o aumento da válvula. A válvula é maior até do que a 250, por ser uma só, mas ela chegou no limite. Você vê que uma válvula aqui já praticamente quase esbarra na outra. Na 250 é um projeto novo, começou já com 250 cilindradas esse motor. Então aqui tem bastante espaço entre as sedes de válvula, tanto de escapamento entre elas como de admissão com escapamento. Tem espaço bastante razoável aqui entre a rosca da vela e as sedes de válvula. Então esse motor ele já tem uma capacidade de admissão e escapamento bem superior a esse, e ainda permite depois aos preparadores, uma condição melhor para trabalhar esse cabeçote e tirar mais potência dele. Uma outra questão importante aqui diz respeito à durabilidade. O motor da 230 já é um motor bastante robusto, bem reconhecido como uma moto durável. Agora, esse motor tem chance de ter a mesma fama ou até maior. Por quê? Porque aqui, por exemplo, no que diz respeito ao cabeçote, você tem uma tecnologia que é simples. Você tem um comando que, ao acionar, ao girar, esses lobos aqui acionam os balancins, que são essas superfícies aqui lisas. E aí, abre e fecha a válvula dessa maneira. É um sistema simples, robusto, funciona muito bem. Já na 250, é um sistema mais avançado. Aqui, os balancins são dois abrindo um abrindo as válvulas de escapamento, um outro balancinho duplo abrindo as válvulas de admissão, e eles têm um rolamento que fica entre o balancinho e o comando. Então, quando o comando vai acionar o balancinho, ele aciona através desse rolamento. Com isso, você tem uma série de vantagens. O motor trabalha mais livre, o atrito é menor, e quando o atrito é menor, a durabilidade das peças é ainda maior. Então, além de tudo, a corrente de comando vai fazer um esforço muito menor para abrir e fechar as válvulas, em comparação com esse tipo de motor aqui. Tendência é essa corrente de comando durar também mais do que a corrente de comando da 230. Então, são mudanças bastante interessantes aqui. Agora vamos falar um pouquinho de cilindro e pistão. Aqui o cilindro da 250 e o pistão.
Tá aqui o cilindro da 230 e o pistão. De novo já dá para ver a diferença de tamanho, né? É fácil perceber aqui a diferença de tamanho entre os pistões. Se não me engano, 65,5 de diâmetro e aqui 71. Claro, a moto menor cilindrada, essa maior cilindrada. Só que como esse motor aqui, como eu disse, é um projeto mais antigo, que esse motor ele nasceu de motocicletas de menor cilindrada e foi aumentando a cilindrada para chegar até 230. Então você observa que o cilindro já está muito próximo dos prisioneiros que prendem o cilindro e o cabeçote ao motor. Não tem mais o que fazer aqui, o espaço para se trabalhar um pistão aqui praticamente não existe mais. Já no da 250, por ter nascido já com essa cilindrada, ele tem aqui uma camisa com uma espessura bastante generosa, não é? Mesmo assim, os prisioneiros ainda estão longe da camisa, nos furos onde passam os prisioneiros, não é? Então aqui é um motor que já vem configurado para essa cilindrada. Ele tem muito mais chance de você também, o preparador mais à frente que quiser aumentar a potência desse motor, como também, mesmo aquele que não vai preparar o motor, você tem um motor já com a potência maior, cilindrada maior e com a durabilidade igual ou superior à da 230. Você observa também que o pistão tem um desenho mais moderno, enquanto a 230 tem uma saia mais à moda antiga, né? Em toda a circunferência do pistão. Aqui você tem um pistão com a saia já mais reduzida para diminuir atrito. Tem também essa superfície anti-atrito, é um tratamento que é dado na saia do pistão. Ela também tem uns furinhos aqui que, além de ser anti-atrito, retém a lubrificação. Ou seja, tudo bastante mais moderno do que o motor da 230. Então a gente pode dizer que nesse aspecto do cilindro e do cabeçote, o novo motor é bastante superior ao motor da 230.